satisfação que eu recebo vocês aqui para a gente fazer essa palestra, né? Essa palestra número 1 da 19ª Semana de História. Muito feliz de ter a casa cheia e a gente aqui comprometida, agradecendo já ao professor Eduardo por ter aceitado o nosso convite, né? E vamos fazer o seguinte, a gente vai ouvir o professor primeiro para a sua explanação e depois a gente vai abrir para o debate, fazer as perguntas que vocês quiserem e logo depois a gente vai encaminhar para o lançamento de livro do professor que está aqui na mesa e ele vai falar sobre ele um pouquinho mais, né? Nessa palestra intitulada Ciência Peculiar, de Joaquim Antônio Alves, Harvard, Ceará. Né? Falar um pouquinho do currículo do professor Eduardo. Professor Eduardo Henrique Barbosa, de Vasconcelos, tem a sua trajetória de graduação iniciada lá na Universidade Federal do Ceará. Ele fez mestrado em História das Ciências e da Saúde na Casa de Oswaldo Cruz, né, Fundação Cruz, no Rio de Janeiro. Concluiu o doutorado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do curso de História da Universidade Estadual de Goiás, onde leciona disciplinas como Teoria da História, Historiografia Brasileira, História das Ciências e História do Brasil. Ele também tem uma forte ligação com a gestão, né? Trabalhou como coordenador do curso do História no campus de Quirinópolis e como coordenador do PIBID, na UEG. Também o professor Eduardo tem trabalhos na atuação como no campo editorial, né, com a Revista Brasileira de História, onde participou desse conselho, e também possui experiência em editoração, tendo sido um dos editores da revista Expedições, Teoria da História e Historiografia, e também consultor editorial da coleção Teoria da História e Historiografia da História pela editora Prismas. É parecerista em várias outras revistas científicas, nacionais e também internacionais, e suas pesquisas e produções intelectuais estão voltadas para a área como História do Brasil, História das Ciências, Teoria da História, Historiografia e História Cultural. Ele também, atualmente, integra e fortalece os grupos de pesquisa em instituições como a Universidade Estadual de Goiás, a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a Universidade do Extremo Sul Catarinense, e demonstrando aí todo o seu engajamento na área, sua atuação, né? Eu vou convidar, então, o professor Eduardo, por favor, sente-se aqui conosco. Obrigada. Então, boa noite a todos e todes. Dizer primeiramente da minha alegria de estar aqui em Uberlândia, na Universidade Federal de Uberlândia, com vocês. Agradecer aos discentes do curso de História, né, pela essa mobilização, por essa organização, né, e também aos colegas do curso, na pessoa da professora Yara Toscando, pela possibilidade de estar aqui com vocês. Falar um pouquinho de uma pesquisa, no mínimo, sui generis, que desde o momento que eu tomei conhecimento dessa figura, o Joaquim Antônio Alves Ribeiro, ou simplesmente o Dr. Alves Ribeiro, né, eu fiquei impressionado, né, com um cidadão que fez tanta coisa, mas que, contraditoriamente, nada se falava sobre ele a nível local, regional, nacional e internacional. Né? Mas antes de falar especificamente sobre ele, eu quero pegar aqui o mote, né, da semana, né, em especial a fala hoje pela manhã, né, do professor Tiago, né, que falava sobre o Gustavo Dotti Barroso, né, também um cearense, né, que teve uma produção muito profícua e escreveu tanto coisas super interessantes, né, na museologia hoje no Brasil. Ele é uma figura angular. Os cursos de museologia no Brasil, todos respeitam muito eles, porque os primeiros compêndios, os primeiros estudos, né, foram feitos por ele. Ele foi um criador do Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. Então, tem preserva a memória muito dele. Entretanto, por várias outras coisas, principalmente para a questão política, né, o antissemitismo, o integralismo, várias questões que ele está ligado, ele é bastante criticado.
né. E aí, o Tiago, ele falava justamente de uma questão que ele escreveu um livro, né, de uma outra história, uma história proibida do Brasil, né. E aí é um pouco sobre como nasce essas representações ou como elas são gestadas, né, que a gente está discutindo, seja nessa mesa, seja em outros debates que eu acredito que é fundamental para a formação dos historiadores, né. Como disse a pensadora a Chimamanda Adichie, né, o problema da história única. Logicamente que ela fala isso por um momento específico, numa realidade específica, mas a gente pode pegar essa ideia e tentar ampliar e pensar em outros contextos, em outras situações, que, não vai ser o mesmo resultado, mas vai ter, possibilidades análogas de reflexão, né. Então, uma dessas questões diz respeito a a representação que eu falo, dessa figura, desse sujeito que é o Dr. Alves Ribeiro, em especial com a relação com o local, que é o Ceará, e que de uma forma geral, quando a gente fala de Ceará, a gente fala de Nordeste. E quando a gente fala de Nordeste no Brasil, a gente já tem topos muito bem colocados, né, muito bem organizados do que representa. Então, quando a gente fala de Nordeste, a gente fala de seca, cangaço, messianismo, doenças, mortes, né, elementos totalmente distintos ou diferentes de ciência, tecnologia, desenvolvimento, futuro, né. Então se criou, né, historicamente, né, essa representação que o professor Durval Albuquerque Muniz Júnior, na sua tese de doutorado publicada com o nome A Invenção do Nordeste, ele muito bem, apresenta, né, de que a partir de um determinado momento do século XX, né, a partir dos anos final dos anos 20, início dos anos 30, você começa a ter uma organização social no Brasil, aonde o poder político, econômico, social fica na região, sul, né, hoje, o sudeste do Brasil, em especial no eixo Rio-São Paulo, né, e ali você tem as grandes empresas, ali você tem os grandes publishers, as grandes editoras, os grandes meios de comunicação, as grandes universidades. E aí a leitura é de que eles são o desenvolvimento, o progresso, eles são a ponta de lança e contato com o exterior, e as outras partes ficam a reboque deles, ou as outras partes são a ausência, a carência, a dependência, né? E dentro disso é que é criado o Nordeste, que inicialmente foi uma criação de Gilberto Freire, né, como um espaço cultural para fazer frente a essa hegemonia de Rio e São Paulo, né, que seria o autêntico, o verdadeiro, o autônomo que não traz nada de fora, mas constrói a si mesmo. Mas rapidamente essa ideia ela é absorvida e apresentada como negativo, né, como a ausência, como a seca, o cangaço, o messianismo. E essa representação está presente até hoje, né? Não é dizer que ela não existe, né? Mas é dizer que, como o Durval falou, existe uma criação. Outro passo quer dizer que, no passado, em especial no século XIX, havia outras experiências e outras fruições, né, de sujeitos e indivíduos que tentaram criar, fazer, desenvolver outros elementos, como ciência, como é o caso do Dr. Joaquim Antônio Alves Ribeiro, né. Então, para falar um pouco mais sobre isso, eu vou me levantar, que eu acho que fica melhor, porque me ajuda também a passar aqui esses slides que eu tenho para vocês, né. Então, eh, a minha fala, né, vai ser a mesma homônima do meu livro, que é A Ciência Peculiar de Joaquim Antônio Alves Ribeiro, Ceará, Harvard, Ceará, né. E para falar um pouquinho mais sobre ele, eu vou começar a falar dessa foto, né, que tá, eu sei que está um pouquinho aí embaçada, não está com a definição boa, mas, enfim, fazendo aqui um exercício de imaginação, a gente vê aqui uma criança. Não é possível dizer se é menino ou menina, porque as roupas naquele momento, as indumentárias, era o que a gente chama hoje de unissex. Não havia esses marcadores sociais tão fortes, né? Mas a gente sabe o seguinte, que é uma criança branca, né, que seguramente vem de uma família com condições onde o pai e a mãe resolveram pagar
né, por essa fotografia, eternizar essa memória, que não era barata no século XIX, né? Foi feita. Mas vejam aqui, mais ou menos, na altura da cabeça dela tem um pássaro. Posteriormente, conversando com um ornitólogo, eu vim perceber, ele me falou que esse pássaro era um pavão macho, né? Que aqui ele é um pavão que está empalhado, taxidermizado, como se diz. E aí, essa foto é uma foto de 1873, tirada no centro da cidade de Fortaleza, por um imigrante de nome Agio Pio, de descendência italiana, que, segundo os registros, ele passou por Pernambuco, posteriormente foi para Fortaleza, Ceará, e depois foi para o Piauí. Depois não tem mais notícias sobre ele, né? E ele, em 1873, quando o Dr. Joaquim Antônio Alves Ribeiro ainda estava vivo. O Dr. Joaquim Antônio Alves Ribeiro nasceu no Ceará em 1830, faleceu em 1875, ou seja, muito jovem, com 45 anos de idade. E essa foto está aqui porque o Dr. Alves Ribeiro também criou o primeiro museu de história natural do Ceará. E os museus de história natural eram os centros de pesquisa no século XIX de química, física, biologia, né? Então, antes das universidades no Brasil, antes dos centros de pesquisa, eram nos museus de história natural que isso era feito, né? Então, é por isso que essa foto que foi escolhida, né, como capa, porque ela representa essa relação, né, esse circuito social dos objetos, né, no tempo em que o Dr. Alves Ribeiro ainda estava vivo, né? Isso sem falar dessa relação entre humanos e animais que vem desde a antiguidade, né? A gente sabe que é sempre feito essa relação com uma força de leão, olhos de águia, né? E o pavão era tido como um pássaro real, um pássaro ligado ao conhecimento, né, ao indeciso, né? Daí a criança, né, que é um vir a ser, que é o futuro, que é o desenvolvimento, né? Então, a razão da foto é essa. Por que eu falo isso? Porque já perguntaram se era o Dr. Alves Ribeiro, já perguntaram até se era eu, né? Mas infelizmente não. Então, essa aqui também é uma outra foto. Se você coloca o nome do Dr. Joaquim Antônio Alves Ribeiro, você vai ver essa fotografia na internet, né, que é um registro de um livro que eu vou comentar, que se chama Manual da Parteira, a National Library of Medicine. E aí é interessante porque aqui não dá para ver no destaque, mas eu vou falar, parece que alguém tentou fazer aí um retoque, né, tentou aí dar uma melhorada no perfil, né, e aí colocou aqui um blush, colocou um batonzinho, né, e essa representação eu costumo brincar, né, porque ele ficou como um coringa, um joker, né, e na melhor tradição anglo-americana, ele é um trickster. O trickster seria aquele demôniozinho que pega peças, né, que sempre está arranjando confusões. Você pensa que a coisa é certa, mas aí ele te mostra uma outra coisa, né? Então essa foto, para mim, é um grande trickster, né, que está na internet, né? Uma foto válida, que foi feito dele um registro, mas digamos assim, esse cuidado especial, né, acaba sendo esse Joker, esse Coringa, esse inesperado, né, que é o Trickster. Né? Então, só para fazer aqui uma reflexão, né, de que a gente não tira nada do nada. Né? Quando eu me deparei com ele, a primeira coisa que eu tentei fazer foi buscar inseri-lo dentro de uma tradição historiográfica brasileira. Quem no Brasil fala sobre história da ciência? Quem são os historiadores, as historiadoras que falam sobre isso? Né? Então, foi principalmente vendo nessa lista e outros, né, que foram orientandos dele, né, por exemplo, Fernando de Azevedo, né, A Cultura no Brasil, um livro clássico, começou em 42, foi concluído em 43 e posteriormente várias edições. Ele vai falar peremptoriamente. No Brasil, a ciência começa na Universidade de São Paulo, ponto. Ou seja, é século XX. Não por um acaso, ele é tido como um dos fundadores da Universidade de São Paulo, na USP. Tá? Essa provocação dele só foi respondida muito tempo depois, né, já em 76, pela brasilianista Nancy Lane Steppen, né, que defendeu em Oxford o doutorado dela, Beginnings of Brazilian Science. E aí ela vai dizer, ok, a ciência no Brasil começa no século XX, mas não foi em São Paulo. Foi, né, no Instituto Soroterápico de Manguinhos,
que hoje é a Fiocruz. Então, até aqui, se imaginava que a ciência científica certa, racional, era uma coisa que estava ali em disputa entre Rio e São Paulo. Logo na sequência, em 78, nós temos aqui o saudoso professor, né, mineiro José Murilo de Carvalho, que escreveu, né, A Escola de Minas de Ouro Preto, O Peso da Glória. E aí ele vai dizer, opa, que conversa é essa, Rio-São Paulo? Né? Em Minas Gerais, a Escola de Minas de Ouro Preto, né, tem toda uma glória, tem todo um peso e vocês não falam? Que conversa? Né? É interessante que o José Murilo fala da Escola de Minas de Ouro Preto, mas ele não fala da Escola de Farmácia, que inclusive é anterior à Escola de Minas de Ouro Preto. Né? Também é interessante, né, porque quando eu fiz esse levantamento, o José Murilo de Carvalho ainda estava vivo. Se você entra no Lattes dele, este livro, que foi o primeiro livro publicado dele, não consta como o primeiro livro, consta ele só a segunda edição, já na década de 80. Né? Talvez ele não quisesse ser identificado como um historiador da ciência, né? Mas esse é o primeiro livro dele, né, publicado. Ele tinha defendido o doutorado dele em Stanford University em 1975, posteriormente foi publicado separado aqui no Brasil, né? The State Building of Brazil, que né, depois foi publicado A Formação das Alvas e o Teatro das Sombras, mas tem essa curiosidade. Na sequência, né, nós temos o Simon Schwartzman, que é sociólogo, amigo do Zé Murilo, foi o Simon Schwartzman que convidou o Zé Murilo a escrever essa obra, e ele escreveu, o Simon, A Formação da Comunidade Científica no Brasil. Este livro é muito interessante, porque ele não está preocupado em dizer quem é primeiro, quem é segundo, quem inicia, e ele dá um passo bem interessante ao dizer que a ciência no Brasil já está desde o século XIX, com a vinda de diversos viajantes, naturalistas, cientistas estrangeiros que já eram e faziam ciência nos seus países, e que o Brasil usufruiu ou serviu de palco para esses trabalhos. Né? Então, veja, estávamos no século XX, fomos para o século XIX, continuamos a ampliar no século XIX. Na sequência, a professora Margarida de Souza Neves, né, que é a professora aposentada da Federal Fluminense, posteriormente foi para a PUC do Rio de Janeiro, está se aposentando também lá, escreve A Vitrines do Progresso, onde ela fala das exposições universais, a participação do Brasil, a circulação das ideias, a circulação da ciência. Né? Esse livro não foi publicado, não é uma pesquisa, mas se você digita na internet, você encontra aí nos repositórios, né? E circulou bastante entre os pares. Não foi publicado na forma de livro, mas era tipo um paper, né? E que teve um impacto muito grande. Na sequência, nós temos a Lilian Schwartz, né? O Espetáculo da Raça. Essa sim vai falar do século XIX, vai falar de outros espaços, além de Rio e de São Paulo, vai falar de Recife, vai falar do Emílio Gueld, né? Ou seja, ela amplia os espaços para a região norte do Brasil, que hoje é o norte e o nordeste. E aí nós temos a professora Maria Margarete Lopes, né, que faz o doutorado dela na USP, né? A professora Lília também fez na USP, a Margarete Lopes faz o Brasil descobre a pesquisa científica, os museus de história natural no século XIX. Aí sim ela vai falar dos museus como espaço de ciência, de produção, de circulação, fala do Rio de Janeiro, fala de São Paulo, fala do Paraná, fala do Emílio Gueld, né? E aí, enfim, veja, nós estávamos no século XX, fomos para o século XIX, falamos de circulação, de ampliação, e aí a gente chega no livro Espaços da Ciência no Brasil, de 1800 a 1930, da professora Maria Amélia Mascarenhas Dantes, que foi orientadora da professora Maria Margarete Lopes, se aposentou recentemente da USP, uma das pioneiras da história da ciência no Brasil. E aí a gente imagina que por Espaços da Ciência no Brasil você vai ter um debate amplo, grande, né, dos 27 estados do Brasil. Ledo engano. Quando a gente abre o livro, volta-se à discussão Rio e São Paulo. Né? Fala-se, né, do Museu Nacional, fala-se da criação da USP, fala-se do Jardim Botânico, né? Ou seja, o que eu chamo de uma involução. Em pleno início do século XXI, onde a gente poderia ter já uma massa de pesquisas e estudos informacionais sobre as ciências no Brasil, ampliando a sua circulação, seus participantes, né, as suas trocas, você não tem. Você volta
né, a reflexão inicial. Né? Então, só para nortear, dizer, né, quem são os interlocutores, aonde a gente está, né, dialogando, e lógico, cada um desses trabalhos tiveram ramificações, a gente cita eles porque eles foram os seminais, vários outros deram continuidade, seguiram, né, a mesma lógica de argumentos, aprofundando alguns aspectos até então desconhecidos, mas basicamente, né, esses são os trabalhos seminais na área de humanidades. Aqui eu não abordo, né, trabalhos de química, de física, de matemática, mas sim esses trabalhos que têm a ver com história natural, com história, com arqueologia, com linguísticas, né, que seriam esses trabalhos que dialogam com a nossa área de humanas. Né? Então, falando especificamente do Dr. Alves Ribeiro. Né? Joaquim Antônio Alves Ribeiro nasceu na cidade de Icó, que fica no sul, né, do Ceará, em 1830, faleceu na cidade de Fortaleza em 1875. Em 1853, foi o primeiro brasileiro nato a concluir o curso de medicina na Medical School of Harvard College. Não se chamava ainda Harvard University. Harvard University é só no final do século XIX. Ele está aqui no começo da segunda metade do século XIX. Após concluir a sua formação médica, ele revalidou o diploma obtido no exterior na Faculdade de Medicina. Essa é uma prática que até tem nos dias atuais. Quem se forma fora, né, cada país tem a sua organização de leis e normas. Você obtém um diploma fora, você tem que apresentar. No Brasil, tem que ser revalidado. Né? No Brasil, você já tinha 2 centros, né, de ensino de medicina, que era a Faculdade de Medicina da Bahia, a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, e ele fez essa revalidação na Faculdade de Medicina da Bahia. Né? Então, logo quando ele conclui, ele poderia ter ficado nos Estados Unidos, mas volta para o Brasil. Ele trabalhou como médico no interior do Rio Grande do Norte por volta de 1 ano e depois abriu clínica particular na capital, né, de Pernambuco, em Recife, né, onde ficou por volta de mais ou menos 3 anos, atendendo principalmente a comunidade internacional. Pernambuco, né, Recife, era um grande centro econômico, com presenças de britânicos, franceses, alemães, e ele falava perfeitamente todas essas línguas, né? O inglês, o francês, o alemão, além do português. Né? Em outubro de 1858, o Dr. Alves Ribeiro voltou ao Ceará para trabalhar como médico da pobreza e, em março de 1861, tornou-se médico do Hospital de Caridade, a Santa Casa de Misericórdia. É interessante chamar esse nome de médico da pobreza, que, na realidade, é um nome um epíteto que foi dado lá de uma forma bem jocosa no Ceará, porque a medicina é uma atividade liberal. Né? Quem tem dinheiro paga, tem um serviço. E quem não tem? E especialmente no passado. A gente não tinha SUS, né? A gente não tinha planos de saúde. Então, a província ou o partido pagava um médico para cuidar das pessoas despossuídas. No Ceará, quem desenvolvia esse trabalho ou quem era atendido era o médico da pobreza. Né? Quem não tinha dinheiro, era despossuído, tinha que procurar um atendimento pelo médico da pobreza. Então, tem aí um adjetivo jocoso, chato. Né? No Ceará foi criado em 1837 esse cargo, pelo pai do José de Alencar, também tinha o nome homônimo, José Martiniano de Alencar, e figurou até 1861, quando no dia 10 de março de 1861 é criada a Santa Casa de Misericórdia, um dos últimos hospitais de caridades, né, do Brasil, do século XIX, e ele passa a ser o primeiro médico dessa instituição. Né? Então, e aí a gente passa a falar aqui um pouquinho deste espaço que é o Museu de História Natural. Né? E aqui nós temos os anúncios que eram feitos, né, no jornais de época falando sobre esse espaço. Né? E aí fala, amanhã abrir-se-á às 4 horas da tarde o Museu de História Natural na Rua da Boa Vista, esquina da Travessa Municipal. Igualmente estará aberto todos os domingos e dias santos na mesma hora. Está no jornal Pedro II, né, de 1867. E aí também no mesmo jornal, né, os bilhetes vendem-se à porta do edifício a R$ 500 cada um. O proprietário, não mirando interesse pecuniário, é contudo obrigado a taxar os visitantes por essa espóstula a fim de ocorrer despesas com o estabelecimento e aquisição de novos produtos. Ou seja, percebe-se aqui que o museu, o espaço, que antes era uma coleção particular, uma coleção que ele utilizava para pesquisas e estudos próprios, que era comum de médicos no século XIX, em especial da Universidade de Harvard. Ele presenciou, em 1861, né, o decano da universidade, de nome John Collins, né, John Collins Warren,
ele doou a sua coleção de história natural para a universidade. E até hoje tem o Warren Anatomic Museum em Harvard. Se vocês colocam na internet, tem maiores detalhes sobre isso. Então, nada mais fácil do que ele, do que replicar o que ele aprendeu fora e ter também esse espaço. Só que esse espaço começou a crescer. E aí ele começou a ver que havia interesses e aí era necessário ter um custo para manter. Daí ele cobrar ingressos. Né? Na sequência, ele fala que este estabelecimento está aberto todos os domingos e dias santos, das 4 às 6 horas da tarde. As pessoas de fora da cidade o poderão visitar nos dias úteis de meio-dia às 2 horas da tarde. Então, percebe-se também que há pessoas que não são da cidade, que vêm de fora, que também têm acesso a esse novo espaço, esse novo estabelecimento voltado para a pesquisa e o conhecimento. E aí, em 1868, o presidente da província, né, ele fala o seguinte, né, o doutor Joaquim Antônio Alves Ribeiro, médico estabelecido nessa cidade, que, segundo estou informado, tem se dedicado aos estudos das ciências naturais, conseguiu, depois de alguns anos, formar uma coleção de diversas espécies naturais, que apresenta ao exame público a utilidade, pois, como se sabe, na opinião de Cuvier, esse é um cientista, um intelectual bastante conhecido do século XIX, francês, né, um museu de história natural é uma escola de instrução pública. A criação desse museu, pelos esforços de um particular, é fato importante para a ciência, é um serviço real que merece ser tomado em consideração e auxiliado pelos poderes públicos em proveito da província, animação e tentativas de igual utilidade. Ou seja, aqui é o presidente da província, né, o homem, né, que teoricamente poderia disponibilizar uma estrutura, dinheiros, financiamentos, estando ciente, né, da existência desse espaço científico, desse espaço de conhecimento, né, na cidade. Em 1871, o gabinete foi oferecido de forma doação à província, pelo seu criador, até então mantenedor, e a administração provincial se manifestou sobre o assunto. Havendo o Dr. Joaquim Antônio Alves Ribeiro oferecido à província um gabinete de história natural que possuía, a fim de servir de núcleo à criação de um museu público, dei conhecimento de semelhante oferta à Assembleia Provincial, que então funcionava rogando com que felicitasse os meios de concorrer às despesas para aceitação, que a aceitação acarretaria. Então, mais uma vez, é o relatório do presidente de província. Né? E aí, uma coisa interessante, porque como um espaço particular, privado, você compra e tira os objetos que estão na sua casa, no seu quarto, sem burocracia. Você não tem um papel dizendo assim, estou tirando o meu livro da estante. Vou doar o livro para o CA. Não, simplesmente você tira, porque é seu. Então, o mesmo acontecia com o Dr. Alves Ribeiro. A gente tem um grande problema de encontrar fontes, informações, porque, como era particular, a gente não tem essas notícias. Né? E aí, quando ele doa, a província manda fazer uma organização, uma catalogação. E aí é catalogado, dividido em 3 reinos. Né? O reino da zoologia, o reino mineral, arqueologia e numismática. Não foi, né, o proprietário, o Alves Ribeiro, que fez isso. Foram funcionários da província que fizeram essa organização. E aí como é que a gente sabe dessas informações? É a partir da publicação desse material, né, que é o Gabinete de História Natural, onde ele fala, e aí tem, né, a divisão de zoologia, né, o que é que tem nessa lógica, reino mineral e numismática. Né? Como está um pouco apagado, fica difícil a gente ver com detalhes, né? Mas tem essas informações todas aí detalhadas. Além desse espaço de criação, foi identificado que ele também fez um conjunto de experiências trazendo equipamentos da área médica para o desenvolvimento da sua atividade. Né? Uma delas é o chamado insensibilizador, que é um nome para anestesia. Né? Hoje a gente sabe que a anestesia é muito fácil, né? Você tem uma série de estudos atestando a sua importância, mas na segunda metade do século XIX era uma grande dificuldade você trabalhar com um paciente sentindo dor. Né? E aí sobre isso, a, nós temos essa informação que foi publicada no jornal A Gazeta Médica da Bahia, né, onde a gente tem essa informação. No Brasil, já foi também empregado com proveito o processo anestésico do Dr. Richardson. O Dr. Richardson é um médico da Inglaterra que estava desenvolvendo um equipamento de anestesia.
Os primeiros ensaios que temos notícia foram feitos no Ceará pelo nosso ilustre colega, o senhor Dr. Joaquim Antônio Alves Ribeiro, de quem recebemos o obséquio de comunicação que hoje publicamos. O aparelho do Dr. Richardson para produzir pela congelação rápida do éter anestésico a insensibilidade cutânea e local acha-se em uso em minha clínica nesta cidade. E por meio dele tenho praticado pequenas operações sem o paciente sentir dor. A mais notável que já pratiquei no corrente mês foi a extração de um esteatoma, que é um cisto cetáceo, sublingual, do tamanho de um ovo de galinha. Ou seja, o cara estava com problemas para falar, se alimentar, né, em virtude desse esteatoma, sem que o paciente sentisse dor alguma no ato de dissecção. O insensibilizador, assim chamado por mim, foi aplicado por 2 vezes, um resultado perfeitamente satisfatório quanto à insensibilidade. Com o seu emprego, tenho praticado a extração de dentes sem dor alguma por parte do operado. Das observações que tenho feito de modo de obrar do insensibilizador, tenho chegado ao resultado seguinte: que este clima, o tempo precisa para produzir insensibilidade local é maior do que o indicado pelo seu descobridor, e por essa razão, há maior consumo de éter anestésico. As hemorragias capilares são mais facilmente suspendidas pela aplicação do insensibilizador do que por meio de aplicações usuais. Concluo mais que nenhum operador ou dentista deve estar sem um desses aparelhos. Ceará, 13 de agosto de 1866, Joaquim Antônio Alves Ribeiro. Ou seja, além de trazer um equipamento que foi lançado, né, disponibilizado 8 meses antes na Inglaterra, o aparelho do Dr. Richardson, como se dizia antes, né, Richardson Aparatos, né, ele percebe que lá foi feito no clima frio, ou seja, no clima tropical do Brasil, a evaporação do material se dá de forma mais rápida. Daí ele necessitar, né, de um maior consumo de éter anestésico. Né? Ou seja, ele não está só preocupado em trazer, em reproduzir, mas ele está preocupado em adaptar, né, em ver, comparar os resultados, daí ele dizer que é necessário 2 aplicações e não só uma, daí ele dizer, né, que precisa maior consumo. Então, isso faz parte dessa tentativa não só de copiar, mas de adaptar, de transformar a nossa realidade local. Né? E essas informações estão nesse jornal, Gazeta Médica da Bahia, de 1866. Né? E aqui seria uma representação desse equipamento. Né? Seria um recipiente, né, onde você coloca o éter, e aí você aperta, e aí sai né, o éter para você colocar próximo às narinas para respiração. Essa seria uma representação de época, mas essa seria aqui no Wellcome Trust Museum um desses equipamentos, né, realmente. Hoje parece brincadeira de criança, um borrifador onde você faz isso, mas naquele momento era o que havia ainda de tentativas, erros, adaptações, né, como é bem feito na história da ciência. Né. Ele também publicou, né, e aí é super interessante, esse jornal, A Lanceta, né, que é um jornal médico, fisiológico, cirúrgico, químico, farmacêutico, literário e noticioso. É um jornal que circulou 1861, 1862, 1863. Geralmente tinha de 4 a 6 laudas, era publicado uma vez por mês. Né? E o interessante é que esse nome, A Lanceta, é um nome homônimo do jornal inglês The Lancet, né? Que é uma tradução direta, A Lanceta ou The Lancet. Lanceta é um instrumento pérforo-cortante que necessita da habilidade do manipulador, ou seja, mal utilizado, ele corta. Eu acho que a metáfora de lanceta para um jornal também, as palavras, quando mal utilizadas, as ideias, quando mal apresentadas, elas cortam, elas sangram, elas são ruins. Tá? Então, daí a necessidade. E aí eu fui procurar no The Lancet, e aí encontrei, né, uma coluna onde você fala aqui, que é justamente a coluna onde ele fala das cartas recebidas, né? Communication Letters. E aí ele tem aqui que o Dr. Joaquim Antônio Alves Ribeiro mandou uma cartinha para ele. Infelizmente, no The Lancet, a gente não tem esse registro,
a não ser esse que está no jornal, porque como já faz mais de 150 anos, eles não têm. Né? O que teria, o que eles estariam comentando, não sabemos. Só sabemos que ele mandou em abril de 58, mas também em novembro do mesmo ano. E em 1861 é publicado A Lanceta no Ceará, o jornal em português. Né? Então fica mostrado esse vínculo e essa relação, né, direta. Então, o que é que eu quero com isso? Né? Eu quero mostrar que, de certa forma, quando a gente pensa essa big frame, né, essa grande história, né, essas metas narrativas, a gente consegue ver ou tipologizar, né, determinados espaços como de ausência, de carência, né, como problemas. De certa forma, essa é a forma da estrutura. Mas quando a gente desce e vai ver a agência das pessoas, você percebe, sim, você vai ter problemas, mas você também vai ter sujeitos que vão buscar, né, que vão lutar, né, que vão tentar construir uma outra realidade. E é justamente isso que eu tento, né, ao trazer a experiência, né, de um médico cearense que vai para a Universidade de Harvard. E aqui é interessante a gente notar uma coisa: Harvard não era Harvard. Harvard hoje é a grande universidade internacional. Isso já tem um tempo, é mais ou menos desde 1936. Antes disso, a universidade ainda estava crescendo. No século XIX, Harvard era a universidade mais antiga nos Estados Unidos, mas não tinha nenhum estudante da Europa. Os únicos estudantes internacionais, quando eu vi no começo da segunda metade do século XIX, era o Alves Ribeiro e um primo dele, Joaquim Cordeiro. Né? O Alves Ribeiro se formou em 1853 e o primo em 1854. Né? Quem eram basicamente essas pessoas? Eles eram filhos de potentados locais. Os pais, eles eram proprietários de terra, comercializavam gado, couro, né? Tinham contatos com comerciantes ingleses, e eu acho que essa é a senha dele ter ido para os Estados Unidos. Por quê? Porque no final da primeira metade do século XIX, a Europa passava por umas certas efervescências, dentre elas, a partir de 1847 você tinha uma série de crise inflacionária, ou seja, as coisas estavam caras. Em 1848 você tem, por exemplo, Marx e Engels publicando o Manifesto do Partido Comunista, né, a Primavera dos Povos, né, você tendo a série de levantes de trabalhadores. Então você ir para a França, para a Inglaterra, tinha a questão econômica que estava mais cara, tinha a questão social que estava aflorando. Então, qual seria a oportunidade? Você ir para os Estados Unidos, aquele famoso bom, bonito, barato. Uma universidade que ainda não era conhecida, não era tão cara. Para fazer a entrada na universidade, como eu pude perceber, né, da pesquisa, era simples. Você tinha que fazer uma prova de matemática, de latim. Como ele era estrangeiro, ele tinha que fazer uma composition, ele tinha que escrever, né, em inglês, fazer uma carta mostrando que dominava o vernáculo, e ter dinheiro para comprar as entradas para as aulas. Naquele momento não tinha mensalidades. Cada professor dava a sua aula e tinha um ticket, tinha uma entrada, geralmente $1. Né? Então, isso causava um problema enorme. E posteriormente foi resolvido no mundo todo, que é a mensalidade. Mas naquele momento qual era? Os professores mais legais, mais comunicativos, mais próximos dos alunos, as aulas bombavam, né? Estavam lotados. Aqueles mais exigentes, chatos, carrancudos, as aulas tinham 2, 3 alunos. No final do mês, né, os professores tinham que pagar as contas. Quem conseguia pagar? Quem não conseguia pagar? Né? Então, isso dava um problema muito grande. Né? E aí, aqui com a ajuda, né, da inteligência artificial, aquele joker, aquele trickster, aquele coringa, né, passa a ter uma afeição mais humana, passa a partir das suas ações, dos seus significados, né, tem uma outra compreensão para que a gente possa pensar os sujeitos, as histórias que nós construímos, o significado que nós atribuímos, né, e como essas metas narrativas deixam esses sujeitos de fora. Né? Eu acho que, por exemplo, aqui vocês já têm uma tradição com isso, a professora Yara,
né? Tem um trabalho belíssimo sobre o João Relojoeiro, mostrando também esse sujeito, né? As suas opções, as suas escolhas, as suas construções, né? E um pouco isso eu tento fazer essa relação com o Dr. Alves Ribeiro, mostrando que quando a gente fala de Ceará, de Nordeste, né? Naquele momento o Norte, não é só seca, cangaço, messianismo, que haviam outros projetos, né? Que foram pensados, mas não foram implementados, porque nós somos herdeiros dos vitoriosos. E os vitoriosos, eles ganham tanto que eles apagam, obliteram até os outros projetos que enfrentaram eles e foram perdidos. Então, pensar uma outra realidade hoje é quase impossível, porque a gente perdeu e perdeu inclusive a memória desses confrontos. Então, eu fico por aqui, agradeço a todos. Se tiver questões para a gente falar aqui ao final, a gente pode falar um pouco mais. Obrigado. Oi, voltando então. Obrigada, Eduardo. Sua fala maravilhosa, clara e eloquente. Vamos então dar início a essa parte das perguntas. Se vocês quiserem fazer questões para o professor e entender melhor essa pesquisa dele, né? Enquanto vocês se organizam, eu gostaria de já começar aqui, né, conversando com o Eduardo com relação a essa pesquisa, que o objeto de tese do doutorado dele. Pensar um pouco esse tipo de biografia, que é o estudo que ele traz para a gente aqui. Um sujeito que tem muitos apagamentos, a sua história é muito fragmentária, né? A gente consegue perceber aqui os fragmentos que ele conseguiu colecionar, poucos fragmentos, inclusive, né, Eduardo, para recontar uma história desse intelectual do século XIX. Então, eu fico querendo entender um pouco melhor, vou aproveitar para explorar aqui alguns temas, Eduardo, quando você comenta nessa experiência dele enquanto um médico dos pobres, essa atuação que ele vai ter anteriormente, talvez, a essa questão do museu, não sei se concomitante ou anterior, né? Você pode concomitante. E tem um fragmento lá nas suas fontes, na época que eu li o livro, que conta um pouco dele ter elaborado um manual de parteiras. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente também dessa atuação que ele teve nesse campo aí, junto, né, com essa experiência. E também pensar um pouquinho, se você pudesse comentar com a gente, a importância desse tipo de intelectual no reposicionamento dessas narrativas sobre a nossa própria condição, né, de Brasil, em que a gente fica sempre atribuindo aos outros, muito de longe, questões que são colocadas aqui para a gente muito anteriormente. Né? Então, você explorar um pouquinho mais isso. E se tiverem questões, pessoal, pode chamar. Aí venham aqui no microfone, tá para ficar bom para registrar, porque nós estamos gravando aqui e aí pega todo mundo, tá bom? Então, Yara, obrigado pelas... Alô? Então, deu. Obrigado pelas questões. Né? Então, pensar um pouco mais, Dr. Alves Ribeiro, né, esse médico dos pobres, é muito interessante porque essa instituição, no Ceará, ela foi criada em 1837. Né? Eu consegui acompanhar a criação dela a partir dos documentos. E tem um caso muito interessante, que a gente vê essa realidade brasileira. Era para criar um cargo de médico. Na época, em 1837, apareceu só uma pessoa. E aí o presidente da província reporta isso, né, para a corte, dizendo o seguinte, ó, precisando aqui de um médico. Para ser médico são 5 anos de formação e mais um de especialização, que aí é o médico pleno na época. Só que o cidadão que aparece aqui, José Lourenço de Castro Silva, um potentado local, só tem 5 anos. A lei diz que é 6. Eu vou contratar. Né? Ou seja, ele passa por cima da lei, ele enfrenta a lei, principalmente por ser uma família de potentados, para colocar. Né? E o Dr. Alves Ribeiro vai ser o último
dessa linhagem, desse grupo, e vai ser também o primeiro a ser o da Santa Casa. Então, o que é que o médico faz? É interessante a gente pensar que, nos últimos anos, uma associação muito clara foi estabelecida principalmente com o pensamento Foucaultiano, entre medicina e poder. Né? O Foucault ele vai estudar a medicina francesa, a europeia, do século XVIII, vai pegar um caso muito específico, que é o cameralismo francês, onde o poder instituído dá liberdade para os médicos, né, evitarem doenças, epidemias, uma série de problemas, e aí ele vai dizer, medicina é poder. E aí a gente sai reproduzindo isso a lhures, em todos os cantos. No Ceará, no século XIX, o médico da pobreza, ele era pago pela província, diz, te vira. Ele não tinha um local aonde clinicar, ele não tinha auxiliares, ele não tinha remédios, então ele era basicamente um cara que, tá tendo uma epidemia em tal canto. Ele tinha que se deslocar e ir lá. Ele tinha que convencer o cidadão a dizer, olha, você precisa de uma boa alimentação. Só que ele vai dizer, eu não tenho dinheiro. Olha, você precisa de remédios. Mas eu não tenho. Aí ele fazia uma solicitação para que o governo desse, e havia uma série de críticas que o governo não dava. Né? Então, muitas vezes essas teorias que vêm de fora são lindas, mas quando a gente começa a fazer o cotejo com a nossa realidade, a gente vê que medicina poder era esse? Né? Ou seja, a gente tem que contextualizar. Né? Muitas vezes essas teorias explicam muito, são muito profícuas, são muito boas, mas em determinados momentos elas não se adaptam. E aí o que, é que a gente faz? Né? A gente tem que buscar outras teorias, mas infelizmente isso não é feito. Então, eu faço uma crítica com relação a isso, porque ele era simplesmente pago pela província e te vira. TVS, te vira sozinho. Daí a criação da Santa Casa, que aí sim, medicina é poder, porque você tem um espaço, você tem uma estrutura, você tem uma divisão de salas, ele vai ter um local para trabalhar, ele sabe quando começa a jornada de trabalho, quando termina, né? E antes não. Né? Antes aconteceu alguma coisa de manhã, de tarde, de noite, você tem que ir. Agora não, pô, meu horário é só 8 horas às 5 horas da tarde. Não vou. Amanhã a gente resolve isso. Né? Então, assim, a gente tem que muitas vezes cotejar, né, esse mundo das ideias com as ações práticas do cotidiano. Né? E aí a gente tira, né, faz o teste de São Tomé. Então, o Dr. Alves Ribeiro ele tinha essa prática que posteriormente, podemos dizer assim, houve esse upgrade, né, para ele ser médico da Santa Casa. Você falou também de uma outra produção dele, muito interessante. Acabei não comentando tanto, que é o Manual da Parteira ou a Arte de Partejar. Ele, como médico da Santa Casa, ele recebia muitos pedidos para que as pudesse auxiliar as parturientes. Só que ele tinha um canto, um ponto para bater. Ele tinha que trabalhar no local e tinha que ficar lá. Ele não poderia sair, né, para as outras cidades ou nas áreas limítrofes. Então, o que é que ele pensou em fazer? Bom, vou fazer um manual, que é para as pessoas minimamente que têm formação poderem se instruir. Ele poderia ter feito isso em Fortaleza, que tinha tipografia, ele poderia ter feito isso no Rio de Janeiro, mas ele era um preciosista. E aí, como o material que ele publicou tinha uma certa qualidade gráfica, principalmente em imagens e representações, ele foi publicar isso em Leipzig, na Alemanha. Né? Ele publicou na Brockhaus, que era a principal casa editorial da Europa naquele tempo. Né? Então, é um livro, essa publicação dele eu analiso no meu livro, foi por volta ali em 1859, mas só ficou pronto em 1862. Teve uma série de idas e vindas em virtude de ter sido publicado num país onde não se falava o vernáculo português, a língua portuguesa. Né? Ainda estava começando, já tinha alguns trabalhos de portugueses e de brasileiros sendo feitos pela Brockhaus, né? Mas ainda não era sistemático. E aí, depois de mais ou menos aí 2 anos e meio, ele recebe esse material. E aí, como é que a gente fica sabendo desse recebimento? Porque ele teve matérias pagas nos jornais no Ceará, no Piauí, no Rio de Janeiro, né, falando ou comentando, indicando a publicação dessa obra. Né? E aí a gente fica sabendo como havia circulação entre os pares, né, desse material, que era um manual
né, uma das formas clássicas desde o século XIX, a partir da enciclopédia, né, de autoinstrução. Hoje, se a gente pergunta, né, por inteligência artificial qual a resposta, né, no século XIX a gente ia atrás dos manuais, né, ia ler para buscar. Então, ele se preocupou em construir este material que poderia auxiliar não só mulheres, mas leigos, homens, para auxiliar essa difícil ação que era o parto, o partejar. Né? Então, ele fez essa publicação que circulou, uma publicaçãozinha pequena, né? Tipo um pocket book, né? Daí também para facilitar o manuseio, a leitura, né? E ele fez isso em Leipzig, que é a principal casa editorial da época. E a outra pergunta que você me fez era... Tá. Sim, sim, sim. É, é, a gente estava comentando anteriormente, a professora Yara perguntou para a gente situar essa história intelectual, esses intelectuais que a gente tem e muitas vezes não valoriza. Né? Eu brinco que a nossa tradição acadêmica é Highlander. Né? Não sei se vocês conhecem, na década de 80 havia um filme que é o Highlander, que é um cidadão que nunca morre, mas para que ele pudesse continuar a viver, todos que eles encontrassem, né, do seu clã, né, ou iguais a ele, ele tinha que matar. E dizia, só pode haver um. Né? Ele se nutria quando o outro morria. E dizia, só pode haver um. Então, as nossas explicações acadêmicas, elas são meio Highlander. Né? A gente não dialoga, a gente não debate, a gente simplesmente diz que a minha é melhor e o do outro é ruim. E a gente vê isso sistematicamente, né, desde o século XIX, onde você começa a ter um mercado editorial, uma publicação, intelectuais formados dentro e fora do Brasil, e que são apagados, né, ou são deixados de lado porque são pré-científicos, ou porque não trazem uma ciência verdadeira, como se você tivesse um selo de qualidade que diz o que é ciência verdadeira e o que é ciência falsa. Ora, a ciência é uma ação dos homens, e a ação dos homens de acordo com o tempo, o momento, os interesses. É por isso que é, no início do século XX a gente fazia um tipo de história, que a gente chama de positivista tradicional dos grandes homens. Hoje a gente faz outra. Naquele momento era a ciência. Né? Hoje a gente faz, daqui a 100 anos, vão olhar para esse povo fazer ciência. Ou seja, a ciência é fruto do seu tempo. Se a gente já a prioristicamente diz que ela não presta, não vai sobrar ninguém. Né? Então, a gente tem essa dificuldade. E eu acho que hoje a gente está começando a repensar, né, essas exclusões que, por exemplo, são intelectuais, mas hoje, muito fortemente, vendo, por exemplo, mulheres, vendo, né, pensadores e pensadoras negros, né, vendo uma série de outros sujeitos que foram obliterados, deixados de lado, né, que foram desconsiderados em virtude da sua origem social, né, em virtude da cor da pele, em virtude do gênero, mas não foi visto aquilo que se chama de virtude epistêmica, ou seja, o argumento que ele fala, né, o que ele apresenta é lógico, faz sentido, tem lastro, né, é um problema, né, que a gente pode pensar, ou simplesmente não, é porque ele é um plebeu, é porque ele é uma mulher, é porque é negro, então é pobre, então nem quero saber. Né? Então, que reflexões são essas? Então, eu vejo que hoje, né, começa-se a ter um retorno, mas nós, como historiadores, temos um problema, né, que é o Fustel de Colossus dizia, pas de document, pas de histoire, né? Sem o documento, sem a história. Né? Passados 150 anos, a gente vai atrás dos documentos, cadê? Não tem, faltando. Né? Então, a gente ainda não é chat GPT que fica delirando e criando os próprios documentos. A gente precisa desse acervo documental. E aí a gente esbarra no outro problema. A gente tem uma tradição de não valorizar esses documentos, de não ter centros de memória, centros de pesquisa, bibliotecas, grandes acervos. Né? Os grandes intelectuais falecem, não deixam esses materiais à disposição ou são vendidos para fora. Né? Então, são essas todas as dificuldades que acabam impossibilitando a reflexão.
No caso específico da minha pesquisa do Alves Ribeiro, eu durante muito tempo eu não pensava em fazer uma biografia, eu relutava com o termo biografia, porque para mim ele seria um estudo de uma trajetória, de um percurso acadêmico, né? Porque eu não falo da infância, eu não falo da juventude, eu não falo quem são os amigos, como eles se sociabilizavam, eu falo de atividades médico-científicas porque era o que ganhava destaque na mídia, em jornais, né? Nos relatórios do presidente de província, né? Em outros documentos fora do Brasil. Mas aí tem uma resenha do meu livro que foi publicado na Revista Brasileira de História das Ciências, onde o resenhista, né, que é um pesquisador de São Paulo, ele diz, apesar do autor não assumir que é uma resenha, podemos dizer que é uma resenha possível. Aí realmente é uma biografia possível. Né? Vendo como uma biografia possível, já fico mais tranquilo, porque o meu objetivo não foi escrever a vida dele toda, né? Mas sim pegar esses aspectos da formação, da atividade científica, e pegando aquilo que o Paul Ricoeur muito astutamente nos chama a atenção, entre a ação e o significado. Desde quando eu me encontrei com o Dr. Alves Ribeiro, a primeira vez que eu vi um registro com ele, eu comecei a ver que ele tinha uma ação fantástica de circulação nacional e internacional. Entretanto, o significado, a explicação que foi dada para ele não fazia jus. Então, o meu esforço foi justamente tentar mostrar, né, que essa ação, né, merecia e deveria ser contextualizada dentro de um frame, dentro de uma estrutura, de um significado maior. E eu acho que esse foi o meu intuito. Quem mais gostaria de fazer perguntas para o professor Eduardo? Estamos abertos. Boa noite, todo mundo. Boa noite, professor. Eu gostaria de perguntar mais sobre o livro em si. Eu queria saber quais foram as fontes que o senhor usou e como o senhor chegou até elas, pensando especialmente que recentemente a gente teve uma palestra da Tânia de Luca aqui na UFO, promovida pelo professor Marcelo e professor Jean, e ela falou bastante sobre esse uso de fontes diversas, essa facilidade ou não facilidade em encontrar fontes, especialmente pensando que ele foi um médico que estudou em Harvard, então imagino que essas fontes estejam fora do país. E também perguntar como foi a metodologia principal do trabalho do senhor. E é isso. Teu nome? Daniele, então, muito obrigado. Essa é uma pergunta muito importante, porque, como eu falei, né, sem documentos, sem história. Né? Então, inicialmente eu tentei, como diz o outro, cercar. Né? Eu fui buscar quem no Brasil trabalhava com história da ciência, quem eram os historiadores que faziam isso. Né? Então, a gente começa a mapear que a grande maioria está na USP, está na Unicamp, está na Fiocruz, né? São os mais significativos, os que ganham mais projeção. E aí, a partir dessas ideias que a gente vai mapeando, vai nos possibilitando traçar novos caminhos. E aí é sempre aquele cotejo, o que é falado, o que é argumentado e o que é o encontro na minha pesquisa documental, né? Nos meus documentos. E aí, nesse segundo momento, é que eu estava fazendo um doutorado, estava tudo certo para ir para a Universidade de Harvard, né, naquele famoso sanduíche, e aí vem a Covid. Né, e aí, infelizmente, fica inviabilizada a minha ida para lá. Só que, em virtude da organização deles, como eles têm tudo catalogado, tudo muito bem preservado, eu entrei em contato, falei qual era o meu objetivo, eles anuíram, né? E aí eles me mandavam as listas e eu dizia, eu quero tais e tais documentos, eles me mandavam. Tá? Então, eu consigo rastrear em que ano ele entra em Harvard, quais disciplinas ele cursa em Harvard, quem eram os colegas dele em Harvard, quem eram os professores dele em Harvard,
né? Que ano ele sai de Harvard em virtude disso, né? Em virtude, né, e desse material que está na universidade, está publicado em livros, tá nos acervos, né, da universidade. Então, eu tive acesso não aos documentos, mas às digitalizações, né, e dos documentos originais. Então, isso facilitou. Então, no que diz respeito à formação dele em Harvard, foi isso. Agora, outras informações, aí é você fazer aquele, né, teste de São Tomé, né, e para ver, pagar para ver. Por exemplo, The Lancet, como eu falei. Ah, ele publicou a Lanceta. Rapaz, tem alguma coisa do The Lancet aqui. Vamos lá. Então, eu assino o jornal e aí tenho que... Felizmente, eles permitem que você veja os números passados. E aí você... Sim, os passados. Muitos passados, muitos passados, muitos passados. Se você assina, você tem direito a toda a coleção passada deles. Tá? Assim como do The New York Times. Tem alguns jornais que permitem isso. O Estadão permite isso, 150 anos. Né? Outros não, outros já são mais difíceis. Por exemplo, a Folha de São Paulo é difícil, você vê. Tem que fazer solicitação. Né? Mas alguns está todo digitalizado. Então, isso facilita bastante. Então, o The Lancet, eu tive acesso em virtude disso. Né? E aí, as outras informações foi na hemeroteca digital, foi em logos no Arquivo Nacional, e aí várias bibliotecas acadêmicas que eu cito, no Rio, São Paulo, Minas, aqui da UFMG, no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Ceará, Goiás, enfim, aí é aquela coisa de você ir, né, bibliotecas públicas, artigos raros, é aquela coisa de você, de grão em grão, para fazer. Né, e você tentar montar esse quebra-cabeça, tentar, né, dar conta das informações. Às vezes você vai procurar uma coisa, você encontra outra. Né? Por exemplo, tem um caso muito interessante do Dr. Alves Ribeiro, que eu não encontrei nos jornais, no material de Harvard. Eu encontrei em livros falando sobre a presença dos afrodescendentes na universidade. Ali perto do final da primeira metade do século XIX, início da segunda metade, a universidade passou por uma série de efervescências. Uma delas teve um pedido em 1845 de uma mulher estudar em Harvard. Foi feito o pedido, rapidamente houve uma reunião do corpo docente, dos professores, e disseram, não, está negado. Só que em 1851, você tem o pedido de 2 estudantes afro-americanos dizendo que queriam se formar para ir à África, porque lá havia carência e eles iam morar lá e precisavam dessa formação. Aí é aquela coisa, aceita, não aceita. Aí marca uma reunião, a reunião não decide. Aí, uma semana depois, uma outra reunião que não decide. Enfim, demorou quase 3 meses. Aceitou. Na hora que aceita, vem mais um outro estudante, né, o Delany, que é um cara conhecido como jornalista, ativista, que já tinha trabalhado como auxiliar de médicos. Nas regras de Harvard, ele tinha que apresentar o apoio de 2 a 3 médicos para ser estudante. O cara apresentou 16 apoios. Né? E aí é aceito. E aí você tem uma celeuma na universidade, porque os alunos brancos tradicionais piram. Né? Tem uma série de documentos, de cartas, panfletos, dizendo, e agora? Nós não vamos mais ganhar dinheiro nenhum, porque vão dizer que a gente se formou com aqueles negros. Né? E agora, quem é que vai dar emprego para a gente? A gente vai se formar com esses negros? Aí, num desses documentos, né, aí tem documento, por exemplo, aluno que não está matriculado, que assina documento, pô, o cara está de penetra, não está matriculado, mas está fazendo documento. Então você vai começando a ver a partir dessas tensões. Aí numa delas está lá o primo do Dr. Alves Ribeiro, né, o Joaquim Cordeiro, né, que ele diz, olha, a gente não é contra não, viu? A gente quer só saber se os afrodescendentes vão continuar. É só para a gente organizar aqui o nosso horário. Né? Que na realidade é uma forma sutil de dizer, ó, a gente não quer se relacionar com esse povo, não. Né?
E aí eu vou atrás de quem é o primo dele, né? Aí eu imagino que os dois foram para Harvard no mesmo momento, só que o Alves Ribeiro ele passa diretamente no curso e o primo não. E aí tem uma coisa fantástica que tem até hoje chamado cursinho, né? Então havia um preparatório, um minor, né, nos Estados Unidos, tradicionalíssimo que tem até hoje nos Estados Unidos, que é para os alunos de Yale e Harvard, que não passam, e aí você se matricula, assiste umas aulas, você se relaciona com a elite local, e aí quando você volta, você... Então, isso fica bem claro com o primo do Dr. Alves Real, e eu faço essa comparação, esse cotejo, porque ele volta para o Brasil e ele falece na epidemia de cólera morbus. E nos Estados Unidos é dada a morte dele, é feito um obituário. Olha, os colegas ainda devem se lembrar do colega, né, Joaquim Barbosa, que estava aqui, Joaquim Cordeiro Barbosa, morreu e tal, tal, deixou família e tal, tal, tal. Quando o Alves Ribeiro morreu, não tem nenhuma nota. Né? Ele também, então assim, eu acredito a essas informações, tudo isso, a essa sociabilidade que ele teve antes. Ele fez, né, esse minor, esse preparatório, então ele já estava se relacionando com uma certa elite racista, que não aceitava, né, a diferença do outro, e quando ele entra, ele já está muito bem azeitado com isso e também passa a manifestar essas mesmas ações. Lembrando que, nesse momento, ali, início do século, segunda metade do século XIX, não havia ainda o preconceito contra o latino-americano. Esse preconceito só começa a acontecer ali por volta de 1890. Então, eu costumo brincar que o Dr. Alves Ribeiro ele é antes de tudo. Ele é antes da Guerra Civil Americana, ele é antes contra o preconceito contra latinos, ele é antes da seca como explicação no Ceará, né, porque a grande seca do Ceará é de 1877 a 79. Alves Ribeiro nasceu em 1830, faleceu em 1875. Ou seja, ele não viu a seca. Então, a seca não era um impedimento. Né? Eu não vou fazer isso porque vai vir uma seca e vai me impossibilitar. Não, não havia, né, essa camisa de força. Não havia esse limite. Né? Então, ele poderia pensar, inclusive, para ir para fora do Brasil, em falar línguas, né, em estar para e passo, ombreando com quem ele quisesse. Principalmente que ele era um potentado local, né? Isso é fundamental até hoje. Você tem, né, das capital, como diria bom e velho Marx, né? Mas hoje as pessoas pensam, não vou, eu tenho dinheiro, não, vou ficar aqui, vou gastar o dinheiro do papai e da mamãe. Não, ele foi estudar, ele foi fazer diferente, voltou e todo o seu trabalho está voltado, né, ao apoio, em especial médico, dos despossuídos, como o médico da pobreza, Santa Casa de Misericórdia, criar um museu de história natural, criar uma... Né? Então, uma pauta e uma agenda extremamente profícua. Né? E isso tudo a gente vai margeando. Muitas vezes você não encontra informação direta, mas aí você tem que utilizar aquilo que o Kant chamou de a faculdade de imaginação para você adaptar isso e colocar isso dentro do seu enredo. Então, esse caso aí dos afrodescendentes, eu tive que fazer todo... Peço desculpas ao leitor, mas digo que vou mostrar essa informação por ser interessante e nos possibilitar um cotejo de saber a trajetória de um e de outro. Né? Então faz parte também, né? Porque nem sempre a gente vai encontrar os documentos, as gavetas com os documentos que nós queremos. Né? Quem sabe no futuro alguém encontre com mais detalhes, mas eu, né, no meu esforço, não consegui. E aí eu tento que trabalhar com o que eu tenho a partir de comparações, né, de informações e detalhes, né, que acabam sendo assim. Questões, pessoal? Eu até quero comentar, aproveitar, né, o silêncio aqui da plateia, mas se quiserem vir falar com a gente, fiquem à vontade. Mas pensando muito nessa sua estratégia diante de tantas lacunas, né, Eduardo? Me lembra muito a Nathalie Zemon Davis naquela discussão em que ela vai fazer sobre as possibilidades, né? O que é possível, o que a fonte não te entrega mais, porque ela está toda fragmentada. No caso dela, eram processos que estavam muito arruinados, né? Então, que ela tinha que complementar essas lacunas com muita imaginação, mas não é uma imaginação livre, né? É uma imaginação que você tem que ir construindo hipóteses a partir das referências que você tem, né? E cotejando com outras notícias, com outros contextos que você vai meio que contando essa coxa de retalhos e tentando meio que recompor, né, essa memória que está toda fragmentada e é realmente muito
escapa, né, Eduardo? Ela escapa o tempo todo e você tem que seguir buscando. É muito interessante fazer a leitura do texto completo, pensando justamente nesse campo de erudição que o Eduardo foi construindo ali, trazendo uma série de leitores, por exemplo, nesse caso, ao fazer o levantamento historiográfico que já tinha sido produzido sobre esse intelectual, ele demonstrando como quase tudo aquilo era cópias da cópia da cópia de um fragmento tal. Então você acabava vendo a reprodução enorme de um estudo que era incompleto, inclusive, né? Então é muito interessante ver como o Eduardo foi compondo essa narrativa, justapondo cada um desses fragmentos e mostrando, olha, esse foi o primeiro, todos os outros copiaram dele. Então é um exercício muito interessante, gente, para a gente recompor. No caso aqui, o Eduardo vai muito além de uma história regional, né? Porque ele está fazendo uma trajetória de um intelectual que trafega entre o Brasil, os Estados Unidos, publicações na Alemanha, e um intelectual e um erudito ali do século XIX. E a gente pode começar a pensar e a recolocar, então, esse Nordeste de volta, né? Que Nordeste que é esse? Que Ceará que é esse? Dessa primeira metade do século XIX, uma vez que a segunda metade tem muitos estudos, né, Eduardo? Eu acho que é bem recoberto, principalmente da perspectiva da tragédia, que é onde se busca fortalecer uma história, uma narrativa que recorre sempre a esses mesmos argumentos também, né? Então é muito interessante observar como que é recolocar esse Ceará e esse panorama na primeira metade do século XIX. É realmente bom pensar o Brasil de outras perspectivas, construindo a nossa história que é tão silenciada, fragmentada e contada muitas vezes da perspectiva apenas do Sudeste, em que a gente, aqui mesmo na nossa região, né, gente, quando a gente vai fazer a nossa própria história, a gente começa a pensar, será que a nossa história é só do século XIX, né? O que havia aqui antes? Que populações, que agências a gente tem nesses contextos aqui do que a gente chamava de sertão da farinha podre, né? Então, é uma história ainda também muito fragmentada e com muitas perdas de arquivos, de acervos, que é muito difícil fazer esse resgate. Então, quando a gente começa a pensar no exercício metodológico que o Eduardo propõe, nos inspira também a pensar como que é possível contar uma história a partir de tão parcos fragmentos. E pensar, até como a Nathalie já tinha feito, né, no retorno do Martin Guerre, naquela experiência dela de imaginação histórica, mas não uma imaginação aleatória, é uma imaginação que precisa ser cotejada com uma série de reflexões históricas, porque senão a gente também vai começar a construir outra literatura, outra ficção, como já tinha sido feita, né, na primeira obra. Bom, pessoal, estou aqui quase fazendo uma palestra para o Eduardo também, não vamos entrar nisso, mas se vocês quiserem, então ainda estamos abertos. E já convidando vocês, o livro do Eduardo está à disposição, e se eu não ouço mais ninguém, eu vou encaminhar para as palavras finais do professor. Então, Yara, você coloca uma série de questões aí que me passaram, tiraram o meu sono, né? Quais são as nossas possibilidades, o que é que a gente pode, o que é que a gente não pode, né? Como isso é difícil, né? Quando você só tem uma única fonte ou duas fontes, como dizer isso, como falar. Então, é um exercício de você ousar saber, né? De você buscar, né? Ver outras possibilidades, cotejar, né? Suplementar essas informações. Né? Um exemplo assim concreto do Alves Ribeiro. O presidente da província recebeu uma série de queixas que a água da cidade, que era de um riacho, estava causando problemas. As pessoas estavam passando mal, com diarreia, dor de barriga. E aí chamou, né, o doutor Alves Ribeiro e falou assim, olha, faça um estudo aí, veja o que é que está acontecendo. E aí ele vai descrever isso, é publicado nos jornais de época. Ele chega às 6 horas da manhã, pega lá o barquinho, entra, mede a temperatura, tá? Pega uma amostra, meio-dia faz a mesma coisa, meia-noite faz a mesma coisa. Durante uma semana ele faz isso. E aí ele fala que ele tem um termômetro de Baudin.
E aí eu fui atrás, né, que é a deixa de saber. O que instrumento é esse? O que está possibilitando ele? Um instrumento francês feito em 1851, que foi apresentado na exposição da Inglaterra, do Crystal Palace, né, de uma família francesa que se especializou ao longo do século XIX em termômetros. Até por volta de 1890 eram termômetros de precisão, né, e ele tinha esse termômetro. No Brasil, eu fui atrás de encontrar onde é que teria um termômetro. Eu fui encontrado no Museu de Astronomia e Ciências assim, o MAST. Né? Havia uma coleção que foi doada, mas no final do século XIX, para um conjunto de engenheiros que foram fazer a medição, quando se imaginava a primeira vez, né, do Henrique Morizes, né, que é aquela fundação de Brasília, né, e eles tinham esse termômetro, mas o dele era de 1880 e tantos, e o Dr. Alves Ribeiro tinha isso em 60. Né, e aí a gente vai contextualizar. E aí ele fala que ele pegou uma amostra dessa água e começa a ver pequenos seres, né, pequenos movimentos mostrando que estava impura, que ele colocou no microscópio, só que ele não diz que microscópio, qual é a marca, de onde é que é, porque senão ia atrás. Então, é mais ou menos isso, tentar entender qual a importância, né, dessas ações. Por exemplo, o presidente da província que manda fazer isso, eu fui atrás dele. Ele já tinha sido presidente no Maranhão. E no Maranhão havia tido um problema com águas. E ele já havia mandado também fazer um estudo sobre água. Então a gente vai tentando mapear quem são os sujeitos envolvidos, quais as suas ações, se eles já tinham feito, não tinham feito, qual o resultado, né? Qual a tecnologia, que aí a gente vai tendo subsídios para escrever. Porque eu só sei que ele foi lá e fez, pronto. Mas se eu faço isso, ele foi lá, pegou a água, 6 da manhã, meio-dia, pronto, tá bom. Aí você, aí você tem que tentar trazer informações factíveis, verdadeiras, do momento, que fazem sentido, que tem a ver com os personagens, para que você possa colocar e não ficar uma coisa esdrúxula, porque senão é uma outra coisa. Né? Então, é esse esforço, né, de pesquisa, de cotejo, de síntese, né, que a gente tem que fazer. Então, já respondendo essa questão e falando, agradeço muitíssimamente a gente estar aqui hoje, falar um pouquinho dessa minha pesquisa, falar um pouquinho para os jovens historiadores que estão em formação, né, de como é desafiador, mas ao mesmo tempo prazeroso, salutar. Acredito que isso, né, vocês, ao longo da formação de vocês vão experimentar. Então, aproveitem esse momento, essas ideias, né, pratiquem, né, vão aos arquivos, leiam, façam sempre o que eu costumo dizer, o teste de São Tomé. A historiografia fala isso. Veja o que a sua fonte, o seu documento está falando. Se falar diferente, saiba que tem coisa aí. Vá atrás, busque, que você vai encontrar, né, não sei se uma grande pesquisa, mas algo interessante e, como diria a Claude Lévi-Strauss, são coisas boas para se pensar. Né? Então, o meu livro está aqui, quem quiser ter interesse, ele custa R$ 50, tá certo? E aí, se você comprar, ganha, né, uma dedicatória extremamente grátis, tá bom? E, enfim, mais uma vez quero agradecer a todos e a todas, a professora Yara pela oportunidade, foi um grande prazer estar aqui com vocês, espero que, né, essas palavras, né, possam estimular as pesquisas e os estudos de vocês agora e no futuro. Obrigado. Muito bem, pessoal. Obrigada, Eduardo. Foi muito bom ouvir você, generoso, e falou bastante. Agora a gente convida todo mundo, né, a participar do nosso coffee break, que está ali fora servido também. E se quiserem conversar aqui mais pertinho com o professor Eduardo, ele também está aqui à disposição. Tem uma questão ali? Quer falar? Então venha cá, para a gente capturar para a gravação também. Baixinho com o professor? Particular.
Bom, pessoal, aproveitando que vocês estão também se dirigindo para o Coffee Break, já convidar todo mundo, né, para participar das atividades da Semana de História, que começou hoje, está super animado. Convido vocês a virem todos os dias nas palestras, nos STs, nos minicursos e numa série de questões que estão aí para a gente aproveitar, tá bom? Bom evento para todo mundo. Tchau, tchau.